Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Tiago, de Física, do IFES Itabaiana. E estou gravando esse vídeo como preparatório para a UBFEP desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver duas questões da primeira fase da UBFEP 2025, que são bem semelhantes. Então aqui o nível B, para alunos do primeiro e segundo ano. E aí o tema da prova era esse, né? As conexões entre a física e as demais áreas do conhecimento. Nesse vídeo eu vou resolver a questão B8, né, que fala lá sobre como medir a altura de uma daquelas pirâmides lá do Egito. E a questão C7, que é do nível C, que é bem semelhante a essa, só que para realmente fazer as contas. Então vou resolver primeiro essa, que é conceitual, e depois a C7, que é calculacional, tá bom? Então vamos lá, já botei aqui no meu caderninho a questão 8, do nível B. E ela fala assim: a matemática e a física se entrelaçam de tal forma que é comum encontrarmos pensadores que se destacaram nas duas áreas. O historiador e biógrafo Plutarco conta que Tales de Mileto, conhecido como geômetra, mediu a altura da pirâmide de Quéops a partir do conhecimento de ótica. Isso é possível porque tais conhecimentos levam à conclusão de que, isso aqui vai ser importante, levam à conclusão de que a altura dos corpos e o tamanho de suas sombras, quando iluminados pelo Sol, são diretamente proporcionais. Aí tem a figurinha ilustrando isso, né? Então, na figurinha, está ilustrado aqui um triângulo gerado pelo ápice da pirâmide, o centro da base e o ápice da sombra, né? E um outro triângulo gerado por um haste na vertical, sua sombra, né? E a extremidade de sua sombra. Então a ideia é o seguinte, é que a altura dos corpos e o tamanho das sombras são proporcionais, né? Porque esses triângulos são triângulos semelhantes, né? São triângulos retângulos semelhantes. Então, por exemplo, se a sombra aqui for o dobro dessa altura, a sombra aqui também é o dobro dessa altura, tá bom? Então a ideia é essa. Dos conhecimentos sobre ótica apresentados nas alternativas abaixo, identifique aquele que não é usado para concluir a veracidade da proporcionalidade apresentada. Então vamos lá. A proporcionalidade decorre do quê? Decorre de que se você tiver aqui um objeto em pé e outro objeto em pé, tá bom? A proporcionalidade vai vir do seguinte fato. O tamanho de sombra. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a página. Pronto, vai vir daqui. Pronto, agora vai ficar claro. Então, por exemplo, se você tiver uma haste assim, e outra haste da metade do tamanho, a sombra que uma fizer, então imagine que aqui é a sombra da primeira, tá bom? Então, a sombra da segunda vai ser metade. Essa é a ideia, né? Porque fala que a altura é proporcional ao tamanho da sombra. Então, esses triângulos aí serão sempre semelhantes, né? Aqui um triângulo retângulo, aqui um triângulo retângulo, né? Esse ângulo é semelhante a esse e esse outro ângulo é semelhante a esse, né? Então isso só ocorre porque os lados dos triângulos são paralelos entre si, né? Então isso só ocorre porque esses lados aqui, que são os raios
do Sol são paralelos. Então, o que faz com que essa proporcionalidade ocorra é os raios do Sol serem paralelos e, claro, um raio do Sol que incida aqui na haste, né, ela não vai atravessar a haste e vai produzir a sombra, né? Então a sombra é a região, né, está na região onde a luz do Sol não incide diretamente, né? Então vamos lá. Dos conhecimentos sobre ótica apresentados nas alternativas abaixo, identifique aquele que não é usado para concluir essa veracidade da proporcionalidade apresentada. Então vamos lá. O item A. O princípio de propagação retilínea da luz é usado. Porque esses raios são linhas retas. Né? Por quê? Porque a luz se propaga em linha reta. Então esse item aqui, ele é utilizado sim. A gente quer o que não é utilizado, então já descarta ele. Tá bom? Princípio da reversibilidade dos raios de luz. A reversibilidade é o seguinte: se em um caminho a luz segue, por exemplo, se a luz se propaga entre dois pontos, assim em linha reta. Então o princípio de reversibilidade é o seguinte: o mesmo caminho que faz indo é o mesmo caminho que faz voltando. E a gente não precisa disso, né? Para que haja essa proporcionalidade entre os triângulos, não seria necessário que uma lanterna colocada na base da sombra passasse rente pelo ápice do objeto, né? Então esse princípio aqui a gente não precisa dele para explicar isso. Então o item correto deve ser esse item B, mas vamos ver os outros, né? A sombra é a região que não é atingida diretamente pela luz da fonte. Exatamente, né? Isso é o que define a sombra, né? Então, se eu estou falando da proporcionalidade entre os tamanhos dos objetos, entre a altura do objeto e o tamanho da sombra, então eu preciso saber o que é a sombra, né? E a sombra é isso daí, né? A sombra está na região que não é atingida diretamente pela luz da fonte. Então, esse a gente também utiliza, não é um que a gente não utiliza, tá bom? A luz solar atinge um local da superfície da Terra em forma de raios paralelos, com certeza, porque se não fosse isso, os triângulos não seriam semelhantes e não haveria essa proporcionalidade. Então esse item aqui a gente utiliza e queremos o que a gente não utiliza. Então a resposta certa é o item B, a gente não utiliza a reversibilidade dos raios de luz, tá bom? Então vamos só conferir aqui o gabarito. Nível B, questão 8. Nível B, questão 8, aqui é o item B, tá bom? Aí eu quero aproveitar o gancho e resolver a questão C7, tá bom? Então, novamente, a prova de 2025, né? Para alunos do terceiro e quarto ano, que é o nível C. E tem aqui a questão 7, você vê que é parecidíssima, né? A questão 7 fala assim, então deixa eu colocar lá no meu caderninho, para a gente discutir essa questão 7.
Pronto. Então vocês vão ver que é a mesma ideia, só que agora realmente fazendo as contas, tá bom? Deixa eu copiar também os itens, né? Para pegar a questão inteira, que os itens ficaram na outra página. Então, vou pegar aqui os itens também. Pronto, os itens são esses aí. Então vamos lá. Assim como outros pensadores, Tales de Mileto dominou a geometria e a ótica, aproveitando a aproximação natural entre essas áreas. O historiador e biógrafo Plutarco conta que Tales mediu a altura da pirâmide de Quéops a partir de conhecimentos de ótica. Uma maneira de fazer isso usaria uma haste fincada no solo. Pronto. Para exemplificar, vamos considerar que sua altura fosse 4 côvados, que é a unidade de comprimento do Egito Antigo aí. A pirâmide de Quéops tem uma base quadrada cujos lados são voltados para os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, e medem 440 côvados. Para simplificar, podemos imaginar que Tales esperou o dia que, pela manhã, os raios solares atingissem a região dessa pirâmide vindo exatamente da direção leste. Em um momento desse dia, quando a sombra dessa haste assumisse o tamanho de 5 côvados, a sombra visível dessa pirâmide no solo teria a forma de um triângulo isósceles, cuja altura em relação à base mediria 130 côvados. Sabendo que um côvado corresponde a 52 centímetros, calcule a altura dessa pirâmide. Então você vê que a situação vai ser parecida com essa figurinha aí, tá bom? Então vamos imaginar aqui. Então a ideia é, em um dia aí, eu vou colocar outro tipo de página. Vai ser interessante outro tipo de página novamente, para eu desenhar melhorzinho. Então a ideia é o seguinte. Em um belo dia, né, você teria uma situação assim. Aqui o chão. E, sei lá, aqui a haste, né? Aqui o raio de sol. E a sombra aqui, né? Então a ideia é que em um momento lá do dia, você tivesse uma haste aqui de 4 côvados, chamasse côvados de cor, causasse uma sombra de 5 côvados, tá bom? E no mesmo horário, a pirâmide, então vamos imaginar aqui a pirâmide. Então, sei lá, imagine que a base da pirâmide vai daqui até aqui, digamos, certo? E a altura da pirâmide vai até aqui. Então, imagine que aqui seja a pirâmide, só que numa visão lateral, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, a largura toda aqui da pirâmide, porque ele fala que a base da pirâmide é 440 côvados, né? Cujos lados, na base quadrada, cujos lados são 440 côvados. Então, tipo assim, visto de cima, a pirâmide seria um quadradão. Visto de cima, a pirâmide seria um quadradão assim, com 440 côvado de lado. Então, visto assim lateralmente, seria 440 côvados de lado. Então, até o meio seria só 220. Então, você pode pensar como se fosse uma outra haste zona aqui, com a altura que a gente quer determinar. Essa altura a gente quer determinar. E aí, nesse mesmo horário, a luz do sol, né? Então, o raio do sol aqui
faria uma sombra na mesma proporção. Então, aqui eu estou usando 2 quadradinhos de largura para 1 de altura. Então, como está com 3 de altura, eu vou usar com 6 de largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, viria até aqui. Deixa eu só desenhar melhor isso aqui. Pronto, então o raio de luz viria por aqui. E a sombra terminaria aqui. Certo? Então a sombra viria até aqui. A sombra. Tá bem? A sombra viria até aqui, tá bom? Só que a questão fala o seguinte, que em um momento desse dia, quando a sombra da haste assumisse o tamanho de 5 côvados, a sombra visível da pirâmide no solo teria a forma de um triângulo isósceles, cuja altura em relação à base mediria 130 côvados. Então, qual é a ideia? Da base da pirâmide até a ponta da sombra, isso daqui vai dar 130 côvados. Né? Porque a sombra também iria para dentro da pirâmide que a gente não enxerga. Tá bom? Então a ideia é essa. E aí o objetivo é saber qual a altura da pirâmide, sabendo que um côvado é quase meio metro, né? 52 centímetros. Né? Então veja, esse retângulo, esse triângulo ABC, ele é semelhante a um triângulo A', B' no ápice da pirâmide e C' no centro da base da pirâmide. Tá bom? Então o que a gente percebe? Como a gente viu lá no outro item, né? A altura é proporcional ao tamanho da sombra, né? Claro, isso a gente entende modernamente a partir da tangente, né? Como esse ângulo é igual a esse, né? Suas tangentes são iguais, né? Então a gente pode pensar o seguinte, a tangente desse ângulo, o H na tangente desse ângulo é H sobre 130 não, aí que tá. Esse triângulo A, B', C', a base desse triângulo vai ser aqui o 130 da sombra mais os 220 da base da pirâmide, tá bom? Então 130 mais 220 vai dar 350, certo? Então, pensando nesse triângulo, A', B', C', o CB', C', que é a altura, e aqui a gente vai ter 350 côvados. Então, qual é a ideia? A altura está para esses 350 côvados, assim como, agora no outro triângulo, o 4 está para 5, que é a mesma tangente do mesmo ângulo. Então, assim como 4 côvados estão para 5 côvados. Então, os côvados se cancelam, o H a gente quer, esse 350 vai para lá multiplicando. Então, o H vai ficar 4/5 desses 350 côvados, tá bom? Ó, 35 dá para dividir por 5, é 7. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 70, tá bom? 4 vezes 70 côvados, que serão 280 côvados. Então, a altura da pirâmide na moral da história, a altura da pirâmide é 280 côvados. Agora, o que a gente precisa fazer? Passar de côvado para metro, porque os itens estão em metro, tá bom? A gente vai usar essa correspondência, um côvado igual a 52 centésimos de metro, tá bom? Então, a gente vai usar isso daí. Então, vamos lá. Bom, para transformar unidades,
a gente usa regra de 3, não é isso? Então, a regra de 3 é tipo assim, R$1, 2 pão, 2 vai dar 4, 3 vai dar 6, a mesma ideia. Então, você pode pensar a ideia assim, fazer uma tabelinha côvado e metros. Um côvado, 0,52 metros, né? E os 280? Os 280 está para o que a gente quer, sei lá, chamemos de x, né? Então, você pode pensar o seguinte, um côvado está para os 0,52 metros, assim como os 280 côvados estão para x. É óbvio que vai ser só multiplicar, né? Como é diretamente proporcional, isso daqui para cá eu multipliquei por 280, daqui para cá a gente vai multiplicar por 280 também, né? Coisa que a gente vai ver aqui agora. Um côvado vezes x, um côvado vezes x. E do outro lado, 0,52 metros vezes esses 280 côvados. Côvado e côvado cancela, então x vai ser esse 0,52 vezes 280. Né? Isso é a mesma coisa que você fazer 5 e 2 vezes 28. E a unidade, metro. Pronto, agora é só fazer essa continha aí. 28 vezes 5 e 2, tá bom? 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. Mais 5 vezes 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Então, 6, 5 e 0, 5, 4, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, esse x será 145,6 metros. Né? Como ele forneceu o 5 e o 4 com um algarismo significativo, aqui a gente arredondaria para 100, mas enfim. Né? Nem toda questão toma esse cuidado com a questão de algarismos significativos. Enfim, então a resposta que a gente encontrou foi que essa pirâmide mede 145,6 metros, que foi aqui o nosso item B, 145,6 metros. Então vamos abrir lá o gabarito do nível C, questão 7. Nível C, questão 7 aqui é item B, tá bom? Então, com isso a gente encerra a resolução da B8 e da B7 da prova 2025.